Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é que significa o efeito estufa. Bem, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta e graças a ele é que a gente tem uma temperatura adequada à sobrevivência da vida no planeta, né? Primeiro, como nós podemos ver aqui, os raios solares emitidos pelo Sol, eles vão entrar no nosso planeta, quer dizer, alguma parte vai entrar, outra vai ser refletida. Parte desses raios que entraram no nosso planeta através da atmosfera, eles batem na Terra, no solo, e vão ser refletidos. Só que aqui nós temos gases, e esses gases eles vão impedir que esses raios partam de volta para o espaço. Ou seja, os raios vêm do Sol, penetram na atmosfera, batem no solo, transformam-se em raios infravermelhos, tendem a voltar para a atmosfera, só que quando chegam na atmosfera eles vão bater nessa camada de gases e vão retornar à Terra em forma de calor. Então, é esse ciclo que faz com que a Terra tenha uma temperatura ideal para a sobrevivência dos seres vivos. Então, aí fica a questão. Todo mundo fala que, poxa, o efeito estufa está acabando, vai acabar com o nosso planeta. Bom, o efeito estufa não é só coisa ruim. Tem um lado bom. Então, qual o lado ruim do efeito estufa? O que é que faz com que o efeito estufa seja ruim? É o aumento de gases que fazem com que o calor fique retido. O aumento desses gases aqui, ó, pessoal. Esses gases aumentam, então essa parte que ia embora, ela está ficando. Então, ela está voltando para aqui e a temperatura do nosso planeta vai aumentar. Tá certo? Então, nós temos como primeira consequência o aumento da temperatura. Certo? O que é que o aumento da temperatura vai ocasionar? O aquecimento dos oceanos, a alteração do movimento de massas de ar e o descongelamento dos polos. Então vamos ver o que é que vai acontecer, qual a consequência de cada um. Primeiro, o aquecimento dos oceanos. Quando a temperatura do oceano varia, então todo ser vivo, né, que vive naquele ambiente também vai ser afetado. Então, o que é que vai acontecer? A degradação de ecossistemas marinhos, seja por mortes e doenças. Um exemplo assim que está sendo bastante comentado é o branqueamento dos corais, né? Então, pode ser que haja o desaparecimento tanto da fauna como da flora. Aqui, desaparecimento de espécies vegetais que vivem associadas ou dependem de espécies afetadas. E risco de desaparecimento de animais. Então, o que é que vai acontecer? Se a flora vai desaparecer, nós vamos ter perda de organismos fotossintetizantes. O que é que vai acontecer? Olha o ciclo se fechando aqui, ó. Aumento de gases, certo? Porque o dióxido de carbono não vai ser transformado em oxigênio. Aumento do efeito estufa, aumento da temperatura, aquecimento dos oceanos. E aqui o ciclo, ó, mais uma vez fechando. Agora vamos para outra aqui. O aumento da temperatura também vai fazer com que haja o descongelamento dos polos. O que é que vai acontecer quando as calotas polares foram descongeladas? Primeiro, o nível das águas dos oceanos vai aumentar. E também vai ter alteração na salinidade e na temperatura. Mais uma vez, vamos ter a degradação dos ecossistemas marinhos, com mortes e doenças. A fauna e a flora. Os animais que dependem dos vegetais podem morrer. E se os vegetais morrem, nós temos a perda de organismos fotossintetizantes. Se nós temos a perda de organismos fotossintetizantes, temos o aumento de gases e o aumento do efeito estufa. Novamente aqui, ó, o ciclo
fechando novamente. Infelizmente, é isso que acontece. O aumento da temperatura também traz alteração no movimento de massas de ar. E o que é que isso implica? Implica na alteração do regime das chuvas, certo? Como nós podemos ver aí as catástrofes que estão acontecendo, né, ultimamente. Se altera o regime das chuvas, altera também a distribuição de água na superfície da Terra. Então, várias espécies de vegetal não vão conseguir se adaptar a mudanças bruscas. E várias espécies de animais também, que dependem dessas plantas, não vão suportar essa mudança brusca. Muitos deles não vão conseguir migrar com a rapidez que é necessária para que eles consigam sobreviver. O que é que vai acontecer? O desaparecimento de várias espécies, tanto de vegetais como de animais. Então, o desaparecimento de espécies vegetais vai resultar no quê? Na perda de árvores, organismos fotossintetizantes. Então, mais uma vez, o aumento de gases aqui, ó, que aumenta o efeito estufa, que aumenta a temperatura. Então, tudo isso é um ciclo que vai interferir na biodiversidade do planeta. Certo, pessoal? Então, cada vez que esse ciclo dá uma volta, então as consequências vão aumentando. E a gente não, infelizmente, a gente não sabe onde é que vamos parar, né? Então aí ficou o aviso para todo mundo. É a urgência de todo mundo tomar uma providência. Sim, outra coisa importante quais são os gases responsáveis por esse efeito estufa? O gás que mais afeta é o vapor de água. Só que o vapor de água, a natureza, ela mesma, ela consegue equilibrar, né, através da condensação e da evaporação. O mais prejudicial é o efeito, é o que o homem está causando, né? Por conta da atividade humana, os gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e clorofluorcarbonos estão aumentando. E são exatamente eles que estão fazendo com que aumente o efeito estufa. Aumenta os gases aqui, aumenta o efeito estufa e aumenta a temperatura. Vamos voltar aqui. Aumenta esses gases aqui. Então, os raios infravermelhos, eles não conseguem passar. Então, eles retornam à Terra, aumentando a temperatura. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e que aproveitem. Até logo.